Hoje, a CPI está tomando um banho de cultura científica. A CPI se reuniu, aquele bando de senadores metidos a dar palpite sobre tudo, parou para ouvir a ciência. Parou para ouvir a Natália Pasternak, pesquisadora da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Questão da Ciência. Parou para ouvir o Cláudio Mairovich, médico sanitarista da Fiocruz Brasília. E você ouve, sabe aqueles grilos que ficam cri, cri, cri? Se tivesse, a gente ouviria o grilo. Um silêncio absoluto. Um show de ciência. O que eles estão fazendo ali hoje é dar a esses senhores que querem fazer jogo político, que querem reforçar, trazer 2022 para 2021, seja na oposição, seja entre os governistas, estão dando uma aula de como se conduz política pública. É impressionante a densidade, a qualidade, a clareza, o estoque de conhecimento que mostra o esplendor da academia brasileira, que mostra o espetáculo que a gente pode produzir se abrir a academia e aproximar a academia da política, aproximar a academia do meio empresarial, extrair o que essas pessoas muito bem formadas, estudiosos de primeira linha, pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento, não é que eles são apaixonados, entendeu? Pelo Bolsonaro, pelo Dória, pelo sei lá quem, Ciro Gomes, pelo Lula. Não estão nem aí para esses caras. Nada. Eles são apaixonados pelo conhecimento, pelo estudo, pelo micro-organismo, pelo microscópio, pelas pipetas e buretas, enfim. Eles são apaixonados pelo conhecimento, pela literatura. É isso, é um show. Então, a cada pergunta, um espetáculo de conhecimento. E todos calados. Todos. Não dá para fazer proselitismo com o que se extrai do depoimento da Natália Pasternak e do Cláudio Mairovich. E o que a gente aprende ouvindo? Que o Brasil cometeu um erro crasso ao não criar uma coordenação nacional de combate ao vírus. O vírus ataca de forma unida e o Estado atacou o vírus de forma fracionada. Cada município fazendo o que bem entendia, entende. Cada estado fazendo o que bem entendia e entende. E o Ministério da Saúde, perdido, peripateticamente, para lá e para cá, sem saber para onde ir. Desde o início da pandemia, e aí vale a gestão Mandetta, e aí vale, não vou falar do Nelson Teich, o breve, aí vale o Pateta Azuelo, e aí vale o atual ministro, o Sambarilov, que fica tentando se virar num jeito qualquer de sobreviver para também não virar estatística e virar o quarto ministro na posse do quinto ministro, que seria o seu sucessor. Quer ficar como Paulo Guedes e outros que aguentam, engolem sapos para dar um jeito de permanecer e ter lá no currículo poder dizer: fui ministro por mais de 30 dias, fui ministro por mais de 60 dias. Ele já está festejando, já sou ministro por mais de 120 dias e ele vai contando. Vamos ver se chega no ano o nosso Sambarilov, Marcelo Queiroga. Mas o que os dois estão falando, e nós vamos ouvir agora o João Pedro Mello fazendo um relato, medicina é com os médicos. Mas não medicina é com os médicos porque a gente tem que ser corporativo. Não, quem cobra imposto é o pessoal da Receita Federal. Quem dá sentença é juiz. Quem lida com voto é o político. A hora que você começa a fazer a baderna, a hora que você mistura tudo, vira uma paçoca. E contra a paçoca, a luz e o conhecimento. Então, o que eles fizeram é um espetáculo. E daqui a pouco a gente vai voltar para discutir que isso tem que valer para as várias áreas.
mas a gente volta daqui a pouco. Vamos ouvir o João Pedro Melo? Ele está na linha, Tá Pablo? sim, tá sim. João Pedro Melo, eu fiquei com a impressão, assistindo o depoimento dos dois, que talvez tenha sido essa a sessão mais produtiva da CPI. Talvez tenha sido essa a primeira sessão da Luana, da doutora Luana foi em parte, mas ela estava envolvida, ela participou do governo, estava machucada, foi chamada e desligada, etc. Neste caso, são duas pessoas que estão fazendo uma análise muito fria do processo. O depoimento da Natália Pasternak, pesquisadora da Universidade de São Paulo, e do médico sanitarista da Fiocruz de Brasília, o Cláudio Mairovitch, continuam e seguramente vão responder várias perguntas dos senadores. Vai ser curioso a hora que os negacionistas começarem a perguntar, aqueles que defendem a bruxaria. E daqui a pouco, Pablo, Ellen, ouvinte querido, ouvinte querida, a gente continua a discutir esse assunto, que eu disse, a importância da luz, da ciência, da clareza, a ideia de que medicina é com os médicos, engenharia é com os engenheiros, né, os assuntos militares com os militares, a política com os políticos, esse fatiamento, cada qual no seu quadrado, é muito importante. Toda vez que a gente troca de quadrado de lá para cá, a gente faz uma grande confusão. Vamos analisar isso, usando o exemplo que deram os dois depoentes de hoje, para a gente entender um pouco como é que esse problema nacional das misturas dos quadrados, para a gente entender o nó e tentar sair dele, porque o objetivo é a gente ter um país cada vez melhor. Aliás, esse deveria ter sido o primeiro depoimento da CPI. Já que nós vamos fazer uma investigação, vamos ouvir a referência, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir os especialistas, aqueles que seguiam pela luz. E deveriam ter chamado esses dois, para daí começar o trabalho. Bom, isso aqui é uma orientação técnica. A partir de agora vamos investigar os fatos para dizer tudo que não se encaixa nisso que a gente ouviu é erro. Porque não que são opiniões, eles não trazem opiniões pessoais, eles trazem relatos de conhecimento científico. Conhecimento científico que é limitado. A ciência, ela não consegue esclarecer tudo. Mas tudo que a ciência esclareceu é tudo que a gente pode implementar. Aquilo que a ciência não esclarece, nós não podemos preencher com bruxaria. E isso é importante, como uma discussão a respeito do que é o Brasil. O Brasil é, em muitos aspectos, a terra da bruxaria. Quando a gente estava com a economia desajustada, a gente adotou bruxarias para tentar resolver a inflação. A crise econômica dos anos 80 foi combatida com várias bruxarias, que foram os congelamentos da economia, que foram os planos econômicos amalucados. E o Brasil paga um preço, até hoje, dos desajustes que foram adotados por governantes. No governo Dilma, tivemos mais bruxaria econômica, que arrebentou a economia brasileira, que arrebentou a Petrobras. Ela pagou com o impeachment dela. Criou dinheiro que não existia. É bruxaria econômica. A gente tem bruxaria judicial. O poder judiciário brasileiro é dado a estes atos ativistas. Porque isso que faz o governo federal no campo da saúde é um ativismo sanitário. O ativismo econômico rendeu as bruxarias, o ativismo judicial é a mesma coisa. Juízes dando sentenças, dando liminares, tomando decisões absolutamente irresponsáveis. Ao arrepio da Constituição, ao arrepio dos códigos, ao arrepio do bom senso. O bom senso é o que propõe Natália Pasternak e Cláudio Mairovitch. Que os debates tenham bom senso. Nós não tivemos bom senso econômico. E nós não temos bom senso judicial também no Brasil. Falta bom senso para a gente saber que cada qual no seu quadrado. Juiz dá sentença, engenheiro projeta ponte, médico faz política de saúde. E esse governo está cometendo um erro em outro campo do conhecimento, igual aos erros já cometidos no passado, nestes a que me referi. Econômico, os erros
judiciais são evidentes, a opção judicial pela bruxaria é evidente. E o governo comete o erro da bruxaria sanitária, do ativismo sanitário, do envolvimento da política, da subordinação da ciência aos políticos. O enquadramento do Ministério da Saúde pelo Palácio do Planalto é, antes de tudo, um crime contra a ciência. E esse crime contra a ciência produz morte. Como as bruxarias econômicas dos anos 80 e 90 produziram morte. Produz morte. A morte da economia, a morte do progresso e a morte. Morte por desnutrição, por falta de prosperidade, por gente que ficou sem casa porque não sobrou dinheiro para você construir casa, porque o orçamento foi todo consumido. Ao discutir, por exemplo, a reforma administrativa, a gente está tentando matar a bruxaria corporativa, que é a apropriação do Estado pelos servidores, por carreiras que se sentem no direito de pegar e se dar um salário de 100 mil reais, de 200 mil reais, acima do teto, que é de 39 mil reais. Tudo isso sai da mesma árvore, que é a árvore de se eu tenho o poder, eu tenho a caneta, eu posso. Então eu posso congelar a economia, eu posso conceder salário de 100 mil, eu posso mandar fazer cloroquina no laboratório do Exército, eu posso não comprar vacina. Por que eu preciso comprar vacina no momento em que os outros querem? Eu não quero. Por que eu não posso congelar a economia se eu posso congelar a economia? Eu quero, eu sou bacana. Esse comportamento é um comportamento ditatorial, uma alma ditatorial, que está no coraçãozinho de boa parte dos governantes. No governo Dilma. Para que eu vou compartilhar? Para que eu vou ouvir os outros? Eu é que mando, eu é que sou bacana. No governo Sarney, quando fez o congelamento da economia, e no governo Bolsonaro. Vou tirar a máscara. Não vai. Não vai tirar a máscara. Mas ele conseguiu fazer um estrago. E esse estrago que ele fez é semelhante ao estrago feito na economia. É semelhante ao estrago que o judiciário faz toda vez que adota o ativismo. Só que esse ativismo sanitário é morte na veia. É igual a morte na hora. Porque o presidente Bolsonaro é um genocida? Não. Ele não fez isso para matar a população. O genocida é aquele que faz para matar. Ele não fez isso para matar a população. Mas ao não comprar a vacina, morreu gente. Não podemos esquecer isso, não podemos encobrir isso. Morreu gente. Porque ele quis, não. Mas ele tomou uma decisão que produziu morte. E é isso que tem que ser discutido. O atraso nas vacinas, o atraso no envio do oxigênio para Manaus, produziu morte, sufocamento e ilusão, como lembra a doutora Natália Pasternak nesse recorte que a Larissa trouxe para nós, mostrando claramente que você engana a sociedade, você ilude a sociedade. Como, volto a dizer, o governo iludiu a sociedade ao sugerir que estávamos todos ricos quando a economia foi congelada. Momento de prosperidade temporária, depois veio o preço a pagar. O preço a pagar é o aumento no número de mortes. O preço a pagar era o aumento da inflação. É a mesma coisa, só que numa manifestação diferente. Então, se os governantes não começarem a perceber que eles são coordenadores políticos de conhecimentos técnicos e que a gestão de um governo não é tudo aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que os conhecimentos técnicos sugerem, e aí eu arbitro qual é a política pública que eu vou fazer crescer, florescer, a gente vai sempre ter o país-eco, a gente sempre vai ter o país de segunda classe, a gente sempre vai ser um pária de algum jeito, a gente sempre vai ser esquecido, escanteado, matando o nosso próprio futuro. E no caso das doenças, matando o presente. Muito importante o depoimento que a gente teve hoje, que a gente está tendo hoje em Brasília, e a discussão que esse depoimento permite.